Olá, sejam todos muito bem-vindos. Um bom dia para você que está aqui fiel no nosso quadro Oração da Manhã. Hoje nós vamos meditar o Santo Evangelho. Convido você a acompanhar também. Iniciaremos em nome daquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Antes de iniciar, vamos convidar o Espírito Santo a estar sempre conosco. Amém? Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é em Lucas. Deixa eu só achar. Lucas, capítulo 2, 22. Versículo 22 ao 40. Um evangelho um pouco longo, mas vamos lá. 22. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreriam sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem o respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus neste termo: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, com a luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-as e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino será destinado a ser uma causa de queda e de sorgimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de que serão revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade, ficará viúva e agora com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejum e orações. Chegando ela, à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é uma festa litúrgica muito importante. Se você foi à Santa Missa hoje, provavelmente o padre estava com a cor branca, né? A cor litúrgica branca, porque a festa hoje é a apresentação do Senhor ao templo. Tá? É uma festa litúrgica muito importante. O início do dia, na presença ali também. Amém? Interessante aqui no contexto do Evangelho que eu entendi, o vosso leigo de vocês aqui, foi que Maria e José, eu achei interessante no início, concluídos os dias da sua purificação segundo a lei de Moisés. Neste momento, Maria e José apresentaram Jesus no templo. Então, assim, claro que Maria e José já, né, obviamente, conhecia ali que era Jesus, né, o Filho de Deus, e mesmo assim eles apresentaram Jesus no templo. Então, ali, o que eu entendi foi que Maria e José foram fiéis à lei da época, né? A lei da época, a lei de Moisés ali.
E eles levaram o menino ao templo, né? Levaram Jesus ao templo. Eu achei muito interessante isso, a fidelidade na lei, né? Será que eles, assim, poderiam passar para a cabeça? Eu estou com um filho de Deus aqui, não vou precisar apresentar ao templo. Não, Maria e José foram lá, fizeram certinho, né? A entrega do Filho de Deus ao templo. E Jesus foi reconhecido por isso também, né? Nesse momento que o Simeão, né? Havia um Jerusalém, ali havia em Jerusalém um chamado Simeão, um homem justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Interessante isso, né? E daí ali, ó, Simeão, ele reconhece a luz. Ele é um homem justo e piedoso, e uma espera longa e fiel, e reconhece ali em Jesus como a luz para as nações. Jesus como luz, luz que ilumina os nossos caminhos, luz que deveria iluminar o nosso coração. Por que eu digo deveria? Porque não tem como Jesus iluminar um coração que está fechado. Que você possa abrir parte do seu coração para que Jesus possa entrar como luz para você. É a luz nas incertezas, é a luz nas nossas dúvidas, é luz nos nossos medos. Jesus ali naquele momento foi como luz. E outra pessoa que aparece também aqui mais para frente é Ana. Havia, em versículo 36, havia também uma profetisa chamada Ana. Era de idade avançada e ficava viúva e ficava no templo noite e dia e louvando o Senhor e servindo a Deus. Interessante, né, que a vida de oração constante de Ana, porque depois de viúva ela ficou servindo ao Senhor, louvando ao Senhor noite e dia, o tempo todo, né? Esse olhar atento à ação de Deus, Ana estava ali. Quem persevera reconhece Jesus o tempo todo. Se você tem um momento de oração, se você está em um momento de oração o tempo todo, um constante, você conhece e reconhece a ação de Deus no seu dia a dia. Às vezes um livramento, às vezes uma pessoa que veio fazer maldade com você e você reconhece que Jesus te protegeu naquele momento. E uma explicação desse evangelho para nossas vidas, eu entendo assim: onde que hoje nós caminhamos no escuro? Aonde que nós estamos caminhando? O que você está fazendo hoje no dia? O que te aproxima de Deus e o que afasta você de Deus? São as suas escolhas, são as suas decisões. Jesus, naquele tempo, ele foi entregue ao templo. Naquele tempo, ele foi entregue ao templo e ele foi reconhecido como luz. Imagina se hoje Jesus ele é entregue ao templo e ele é reconhecido como luz. A luz ele entra dentro do seu coração? Ou está trancado o suficiente para não entrar mais? Este é o momento que nós possamos fazer essa abertura para Deus. Os nossos medos, para as nossas decisões, para a nossa confusão interior. Jesus, ele continua sendo luz desde aquela época até o dia de hoje e os dias futuros. Que antes de você tomar algum tipo de decisão, que você possa convidar Jesus para a sua vida. Antes de você tomar uma decisão, que ele possa ser luz na sua decisão. Antes de você fazer qualquer coisa, convide Jesus, fala: Jesus, preciso tomar essa decisão hoje, ou daqui para frente. Seja luz na minha vida. Diga e repita isso para você. Jesus, está acontecendo tal coisa na minha vida. Convide Jesus para ser luz na sua vida. Pede a clareza interior. Pede a perseverança na espera. Jesus, ele é apresentado no templo. Hoje ele é apresentado na nossa vida. Porque Jesus é a luz da nossa vida. Se você entrega o seu dia, a luz de Cristo entra dentro de você, entra na sua vida. Amém? Hoje foi esse evangelho, um evangelho lindo, a apresentação do menino Jesus ao templo, né? A luz dele nas nossas vidas. Vamos encerrar a Lectio Divina de hoje, nossa oração da manhã, em nome daquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.